no capítulo da transferência de recursos para entidades públicas e privadas, subvenções, auxílios e contribuições. Portanto, é uma questão relevante. Os órgãos concernentes deverão disciplinar pública e expressamente as regras de prestação de contas desses órgãos, dessas instituições que receberem essas subvenções ao município. E aí, por exemplo, o parágrafo 4º que diz o seguinte: a previsão da forma de recebimento das comprovações pelo órgão concernente e o exame das contas, assim como a emissão de parecer conclusivo nos moldes das exigências e prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portanto, trata-se de um dispositivo importante para a fiscalização dessas situações em que recursos públicos são subvencionados aí para entidades privadas ou de direito privado. Uma outra questão que não está no projeto em tramitação, mas está na minuta. O artigo 30 diz o seguinte: as contribuições do poder público a entidades de direito público ou privado, sem finalidade lucrativa, nos termos do artigo 12 e tal, serão autorizadas por lei especial, a fim de possibilitar o cumprimento do encargo assumido pelo município. Então, há aqui estabelece a lei própria. No projeto que nós estamos votando, ele vai ser mais simplificado. E vai dizer o seguinte: as contribuições do poder público a entidades de direito público ou privado sem finalidade lucrativa serão concedidas quando classificadas como despesas correntes, de forma vinculada ao cumprimento normativo de cada política e deliberação dos conselhos, quando for o caso, quando classificadas como despesa de capital, mediante lei específica. Ou seja, aquelas classificadas como despesa corrente não precisa mais de uma lei autorizativa, uma lei especial autorizando. Então, a Casa, nesse caso, de parte das legislações, das receitas, essa Casa não será mais consultada. Então, é diante disso que nós estamos. Por isso, eu quero começar por esses dois dispositivos. A ideia é que nós pudéssemos avaliar essa situação com maior tranquilidade, ao observar isso no processo. Então, feitas essas observações, eu vou entrar aqui numa análise do projeto propriamente dito, já que nós votaremos a sua legalidade no dia de hoje. Por exemplo, no que diz respeito na elaboração de proposta orçamentária para o exercício 2015, a projeção de despesas com pessoal em cargos observará montante de gasto em 2014, previsão de crescimento vegetativo, questões que dizem respeito à receita. Desse dispositivo, em relação ao ano anterior, some, por exemplo, a negociação com os servidores públicos. Se bem que a negociação com a atual direção do sindicato é quase deles com eles mesmos. No entanto, era preciso respeitar essa negociação. Ao final de um processo, em que os trabalhadores aprovassem, e isso servisse como uma referência. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias anterior, isso está estabelecido. Nessa que nós estamos votando, ela desapareceu. Uma outra questão que muda uma situação de fundo no projeto que nós estamos votando são as receitas a partir de alienação de ativos da Prefeitura. Se antes a Lei de Diretrizes Orçamentárias afirmavam
que a prioridade era o atendimento de programas sociais, portanto, vai alienar um ativo para cumprimento de um programa social. Para ajuste do setor público, a redução de endividamento. O governo está endividado, ele precisa de uma certidão para conseguir um financiamento, ele precisa alienar o ativo. Para poder responder a isso, teria o dispositivo, ou a renegociação de passivos, isso na legislação anterior. Na atual legislação, no atual projeto que está tramitando, tem uma mudança de fundo. A alienação de ativos será voltada ao seguinte: ao atendimento de programas prioritários e de investimentos. Perceba que os programas sociais desapareceram aqui. Quem vai determinar o investimento ou as prioridades é o governo. O governo, então, ele pode priorizar, contratar monitoras de creche, como sendo prioridade, pode contratar médicos para saúde, ou enfermeiros, ou profissionais da saúde para uma prioridade de enfrentar a dengue, ou ele pode, prioritariamente, contratar os 100 cargos comissionados. E isso muda consideravelmente, essa redação muda consideravelmente. A amortização de endividamento, sem necessariamente submeter ali à redação anterior, que diz respeito a uma prioridade para poder buscar novos financiamentos, ou ao custeio de benefícios previdenciários, regime próprio da Previdência dos servidores públicos. Aí quem que vai chegar aqui e dizer o seguinte: somos contrários a alienar bem para poder garantir subsídios dos aposentados? Todos nós aqui defendemos os aposentados. No entanto, ao colocar essa redação, eles nos colocam numa questão. O executivo chega aqui, ó, quero alienar esse bem para poder garantir essa situação aqui, para atender ao financiamento do regime próprio da Previdência. Quem que vai ser aqui contrário? Bota os aposentados aqui, nós não vamos ser contrários. Não vamos ter condição de fazer esse enfrentamento, ou vamos ter? Se querem fazer de fato isso, vamos deixar para quando isso acontecer, mas não colocar submarino aqui, daqueles que a gente aprova, e depois a Câmara é colocada à margem. E por último, eu queria fazer a seguinte observação. Há uma mudança no projeto em tramitação, fundamental no que diz respeito à transferência de recursos a entidades públicas e privadas, subvenções, auxílios e contribuições. E essa mudança substancial, ela se dá tanto na redação do texto, que sai de 2 ou 3 artigos para 2 capítulos, como também nas áreas em que se pretende conceder esse tipo de subvenção. Eu imagino que essa casa, nesse aspecto, precisa preservar sua autonomia e o seu papel enquanto poder constituído da cidade, manter uma redação sintética que nos obriga a avaliar caso a caso essas situações. Por essas divergências, a bancada do PSOL votará contrário ao projeto de lei. Vereador.